Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda a compartilhar a palavra com mais pessoas. Seja abençoado ouvindo esse episódio. Sejam bem-vindos a mais um podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Gente, hoje nós vamos falar sobre ministério e família. Creio que temos muito a aprender. E para falar sobre esse assunto, eu não estou aqui sozinha, certo? Nós temos a honra de receber em nosso podcast uma pessoa que vive para repartir aquilo que Deus lhe confiou. Apóstolo por vocação divina, escritor apaixonado pela palavra e pela vida, pai de 3 filhos e avô de 4 netinhos, Sim. Casado com Ana Mara. Tem dedicado sua trajetória ao serviço, ao ensino e à inspiração de muitos. Seja muito bem-vindo. Apóstolo Jonas Fernandes. Jonas ou Jonas? Jonas. Jonas. São 5 netos. São 5? Ah, então netos. tem que atualizar lá na bio do Instagram. É, né? Eu olhei lá. Eu falo com a minha nora, que inclusive quem atualiza é ela, que teve um bebê agora e não atualizou a filha ainda. Ah, então é. Recente. A Recente. netinha. Então, os netos, vou começar pelos netos, né? Sim. Anabela, que tem 9 anos, Hannah, que tem 6 anos, Joshua e Lissa, que tem 3 anos, vai fazer 4 agora, e Leonor, a rainha, né? Essa Leonor Belos tem nomes. 7 meses. Uau, bem novinha. Mais nova. É a mais nova, né? E os filhos são Estevão, casado com Virgínia, Lucas, casado com Daiane, e Daniel, casado com Fernanda. Família grande. Grande mesmo. Glória Eu a acho que o Deus. padrão de hoje é grande, né? Mas É. por parte de pai, meu pai tinha 12 irmãos, com ele 13. Aham. E por parte de mãe, mamãe tinha 6 irmãos, com ele 7. Então Nossa. eu tenho aí 18 tios. Nossa. Isso aí é família Aí grande. é família grande comparado É. às famílias de hoje, né? A nossa, a gente vai lutando para fazer ela crescer. É verdade. Vai passando o tempo e as pessoas querem, né? Convencendo as noras para ter filho, né? Precisamos multiplicar, o Senhor disse, né? Também. Isso aí multiplicar. Então vamos falar sobre ministério e família, pastor. A primeira pergunta, né? Como foi o momento que o senhor percebeu o chamado de Deus para o seu ministério? Fique à vontade para começar onde seu coração Débora, diz que é né? para começar, Débora. Foi algo bem especial que aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade. Entre a cozinha da minha casa e uma porta que dava para o banheiro. Uma voz gritou dentro do meu coração, assim, não uma voz física, como eu estou falando com vocês aqui, mas uma voz gritou dentro do meu coração e disse: você vai ser pastor. Eu até me emociono, sério. Foi tão forte que eu parei assim, paralisei. E eu disse: Deus me livre de ser pastor. Deus me livre de ser pastor. Hora que a gente está falando aqui da final da década de 70. E você com 14 anos. Início da década de 80. Então, estou falando aí de 80, 81. E era uma época, assim, que não havia glamour em ser crente. Uhum. Eu era muito perseguido na escola, sofria o que o pessoal chamou hoje de bullying pela minha fé. Geralmente eu era o único crente da sala, na maioria das vezes. Sim, então você sempre foi cristão. Eu cresci numa família... Uma família cristã. Os meus 4 avós eram batistas, Sim. fundadores da Igreja Batista no estado do Rio Grande do Norte. Meus pais também, batistas. E eu cresci na primeira Igreja Batista de Parnamirim. Entendi. E sempre fui perseguido por ser cristão, evangélico. Né? Então, quando me veio essa coisa de ser pastor, bem forte, então foi um negócio que começou a me perturbar muito. Por quê? Era muito difícil ser um menino crente dentro de uma sala de aula, por exemplo. Uhum. Mas era mais complicado ainda a situação dos pastores, né? Era uma situação onde não havia glamour nenhum em ser pastor. Glamour nenhum, o pastor era muito perseguido, geralmente a ideia que se tinha do pastor era alguém que passava muita fome, necessidade, e eu vi pastores passando isso, e eu não queria isso na minha vida, não. Como todo menino que cresceu em Parnamirim, o que eu queria era ser piloto, né? Queria pilotar avião, né? Era o sonho do menino, né? Então foi aí que nasceu o chamado pastoral. Eu fugi desse chamado aí por uns 8 anos, né? E depois aí com 22 anos, eu decidi realmente que era o que Deus tinha para minha vida, não adiantava fugir. Foram os 8 anos de amadurecimento Foi. que você precisava. Meu pai me disse isso uma vez, que foi o tempo de amadurecer, né? A ideia de ser pastor. Então é algo que hoje eu tô com 58 anos, então estamos indo aí para 36 anos
à frente de igreja. Então isso aí é algo que para mim é muito tranquilo, se tornou realmente algo assim que eu acertei na minha vocação. Teve a resistência no início, né? Sim, a família não queria, não havia... É porque, como eu disse, né, a figura do pastor era uma figura muito descredibilizada. Uhum. Porque era uma realidade diferente, né? Até porque quando você, na época, né, criava um filho, não criava ele para ser pastor, né? Uhum, Você criava ele entendo. para ser engenheiro, para ser, sei lá, médico, outra coisa. Depois pastor, né? Minha Uhum. família é família de comerciantes também. Então, Eu acho que até hoje ainda existe, né? Esse preconceito. dependendo do ciclo onde se está, existe. Uhum. E é bem pesado, porque na verdade é uma vida de renúncia, né? Isso. Apesar do estereotipo, né, que é bem, bem complicado, né? Isso aí, se a gente começar a falar de família, né? Então a minha família, meus 3 filhos, em um momento da vida deles, tinham vergonha de dizer que era filho de pastor. Sério? Porque na hora que dizia que era filho de pastor, teu pai é um ladrão. Uhum. Teu pai é um ladrão. E aí o que choca, né? A gente passa a vida tirando gente da bandidagem, que Uhum. é fato, isso. Tirando da droga, reconciliando famílias, Levando a levando jovens a reconciliar-se com os pais, marido com esposa. E no fim, o rótulo que você recebe na sociedade é de ladrão. É o mundo, né? Porque um ou outro aí fez coisas erradas, infelizmente faz. E meus filhos cresceram nessa pressão, né? É tanto que houve uma época da minha vida que eu tive uma empresa e eles amavam esse tempo, porque o que é que teu pai faz? Meu pai é empresário. Ah, Então, assim, vivemos essa realidade. Esse foi o chamado e, apesar de tudo, sempre muito feliz com o chamado. isso. Nunca desisti, nunca achei ruim, nunca achei que eu tomei uma decisão errada, não. Tem paz no seu coração. Muita, sempre. Pois é, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, havia paz no coração. Amém. Não tem nada melhor do que isso. Bom demais. Imagina se você tivesse sido piloto e sem a paz. Eu estaria frustrado hoje. Eu Seria estaria, o piloto com provavelmente eu já estaria aposentado e frustrado. frustrado. Porque, né, realmente não tem nada a ver comigo, né? É. Mas era aquilo que marcava a minha geração, né? Alguns colegas, Sim, ser sim. militar, esse tipo de coisa. Era a projeção que os jovens criavam, né? Sim. De felicidade. Pastor, quais foram os primeiros passos, né? Esse desafio que o senhor enfrentou no início da caminhada ministerial? Então, 14 anos, depois 8 anos, começou o seu ministério, já pastoreando, foi isso? Uhum. Já comecei pastoreando, já comecei com a enxada na mão, com a foice, com a colher de pedreiro, fazendo tudo, né? Qual foi, assim, o primeiro baque, assim, os primeiros desafios que o senhor precisou Acho que lidar? o grande desafio é que, assim, você ter que lidar com gente mentirosa. Porque um jovem de 22 anos, ele mergulha num negócio acreditando profundamente naquilo. E olha, Débora, eu era muito inocente. Eu tinha uma noção de que alguém que chegava na igreja e dizia assim, pastor, eu estou contigo, eu tinha noção que essa pessoa estava. Sim, entendi. Eu não somente tinha noção, Você acreditava em todo eu mundo. acreditava que as pessoas estavam. Uhum. Mas de repente haviam tantos interesses por trás daquilo, e isso para mim foi a maior dificuldade no início, sabe? As primeiras frustrações. Né? Eu não tinha dificuldade, por exemplo, eu herdei uma igreja, um templo, na verdade, que foi onde eu comecei, que havia sido construído em 1974, ou seja, 20 anos antes, por missionários americanos. Quando eu abri ali aquele lugar, que o pastor disse, você vai começar a igreja ali. E tinha algum trabalho com crianças lá, uma vez na semana e tal, mas quando eu abri aquele lugar, o lugar era cheio de morcego, o lugar era feio e tal. E os bancos tudo cheio de cupinha. E eu lembro de eu comprando serragem. Eu comprei serragem, comprei cola e eu fui lá, banco por banco, tapando aqueles buracos de cupim, né? Uhum. Pintando, fazendo tudo. Então a gente fazia tudo com muito amor, com muita dedicação. E tem gente até hoje que caminha comigo dessa época. Nossa. Então tem 35 anos que estão comigo. Glória a Deus. Mas o mais difícil era isso, né? Você via intenções escusas, intenções ruins. Então isso foi me quebrando muito, mas fez parte do meu amadurecimento, né? Eu creio que amadureceu. Eu lembrei agora de Paulo, né? Que Paulo passou também. E todas as coisas ali existiam também os falsos amigos. Você lembra? Eu lembro que
É tão interessante falar nisso, porque eu misturo o contexto. Porque eu casei, eu assumi a igreja no dia 7 de setembro de 1989, 7 de setembro de 89, e casei dia 31 de dezembro de 89. Então foi tudo meio que junto, né? Casamento mais igreja, minha esposa, que você conheceu, Sim. veio comigo, e a gente começou ali. Eu lembro que na época os irmãos se reuniram e disseram assim: o pastor vai trabalhar aqui, a gente precisa ajudar ele com alguma coisa, né? Então eles votaram na Assembleia da Igreja, queriam me dar um salário mínimo. Gente, eu fiquei tão feliz, me senti tão recompensado de ser sustentado pela igreja, né? Então ali eu estudava em Recife, toda segunda-feira eu pegava o ônibus, ia para Recife, para o Instituto Teológico, onde eu me formei. Eu fiz um curso universitário de teologia de 5 anos no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, né? É uma instituição de mais de 100 anos, muito respeitada essa instituição. Na segunda-feira eu ia para lá com a minha esposa, na sexta a gente voltava. Então a gente era pastor sexta, sábado e domingo. Cuidava da igreja na outra segunda, e assim nós levamos 5 anos. Nós levamos 5 anos, né? Foi um tempo assim de amadurecimento. Havia uma limitação financeira muito grande, mas sabe que isso nunca me deu. Você pergunta dificuldade, não foi isso. Realmente a dificuldade foi ter que aprender a lidar com gente ruim, Eu entendo. gente má. Porque toda vida que a gente está numa obra, né, que é de Deus, e a gente sabe que toda obra vai ter o traidor. Nos discípulos ali a gente viu que teve. Jesus teve esses problemas, né? Teve bastante. Então, a gente olha e a gente se frustra, a gente fica triste porque a gente sente. Mas a gente não para por causa dessas coisas, né? Na verdade, a gente precisa continuar lutando, né? E não para porque tem uma paixão. É tanto que a gente segue, né? Uhum. A gente segue. E é por Cristo, né? Porque imagina, muitas pessoas... O chamado é maior. O chamado é maior. Muitas pessoas abandonam porque foram decepcionadas por outras pessoas. Então a visão não estava em Cristo, porque ele que é o perfeito, né? Aí é que tá, sabe? O que eu vejo hoje, o problema, quando você fala muitas pessoas, você é bem mais nova que eu, Uhum. o que eu vejo é que de 20 anos para cá, se criou aquilo que eu chamei, que não tinha antes, o glamour de ser pastor. Sim, entendi. Então muita gente entrou nessa coisa assim porque você se torna um líder, você se torna respeitado, você se torna alguém de referência, até politicamente. Uhum. Os políticos descobriram o meio evangélico. Então, a cada 2 anos tem um vereador batendo na tua porta, tem um candidato a alguma coisa batendo na tua porta, te dando moral. E muita gente entrou nesse glamour. Uhum. E a mídia diz que pastor tem dinheiro, e a mídia diz que pastor é rico, e tudo isso, e lá vai e tal. E muita gente se frustra. Por quê? Porque não tinha chamado. Entrou numa explosão de... Uhum. Entrou numa onda. Procurou por algo que não... Alguém foi motivado por alguém, Uhum. e essa pessoa motivou, e essa pessoa se decepcionou. Então, infelizmente, tem muito isso, né? Então, esse tipo de gente, que são pessoas, ao meu ver, boas, elas não estão ali de maldade, mas elas não estão chamadas para aquilo. Sim. Não tem chamado para aquilo. Porque é necessário ter o chamado É para ter a difícil. capacitação. Exatamente. Porque você amar quem tá te batendo, você amar quem tá te virando as costas, você amar quem tá ferindo tua casa, tua família, não é fácil. Não é. E eu lembro do que Jesus falou. Aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Tem que servir. Servir. Então, quando eu vejo liderança, quando eu vejo... eu vou colocar agora Jonas, vai ficar nesse lugar aqui mais alto. Vai ficar no lugar mais alto para ver mais pessoas, para cuidar de mais pessoas. É uma responsabilidade, é mais renúncia, é mais doação, é mais serviço, é mais lavar os pés. Então, realmente, houve essa inversão, né? Porque o próprio Cristo deixou de ser Deus, né? Se esvaziou de ser Deus para nos servir, para morrer em nosso lugar. E hoje, o que eu vejo é que em algum momento virou moda ser crente. Virou moda. Às vezes eu vejo, dá licença eu pegar aqui a Bíblia? Sim. Me desculpe aqui fazer isso com a Bíblia, mas vamos lá. Eu vejo que as pessoas estão no culto lá e a adoração, e elas estão aqui, ó. Sim. Com o celular. Uhum.
Eu fico olhando ali, eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu mesmo já falei, não faça isso, mas o pessoal faz. Uhum. Então é meio que é glamour dizer, eu tô domingo num culto e uma adoração tremenda. Sim, entendi. Mas quando a gente desce pro chão da fábrica, onde tem a mentira, onde tem a traição, onde tem o sofrimento, onde o marido deixa a esposa, onde os filhos estão sofrendo por causa de uma burrada, uma cabeçada que um cara fez, onde alguém confiou e foi traído financeiramente nos negócios, confidenciou. Então, quando a gente desce para esse chão de fábrica, isso aqui não funciona, não. Ninguém quer fazer Aí live vem os disso. decepcionados, ninguém quer fazer a live disso, né? Ninguém. Esses dias eu estava ministrando um pastor, porque ele sofreu uma traição tão grande que adoeceu. De pessoas que ele confiava profundamente. Então, se você não tem um chamado de Deus, você não aguenta. E nem a sua família aguenta. E aí é que entra no ponto que para mim hoje é tão central que a gente conversou. A gente conversou antes, viu? A gente conversou antes, programou que ia falar sobre família. Foi. E ministério. Aí o filho não aguenta. Aí o filho vai fazer o quê num lugar desse? O cara maltrata meu pai, maltrata minha mãe, trata mal a gente vai ficar num canto desse. Igreja? Isso não é igreja, não. Jesus Cristo? Que Jesus é esse? Então é assim que eu vejo, muitas vezes, as famílias sendo atingidas de uma forma terrível dentro das igrejas e família de pastores. Uhum. Mas, pastor, sua família foi blindada, graças a Deus. E eu estava vindo para cá e eu estava pensando, falar para você, eu estava pensando sobre o que fez minha família ser blindada. Débora, eu penso que é uma coisa chamada honestidade. O que eu era dentro de casa, eu era dentro da igreja. E o que eu era dentro da igreja, eu era dentro de casa. E aí eu quero falar o problema de muitos pastores que estão perdendo os seus filhos para o mundo, é que eles são uma coisa na igreja, outra coisa dentro de casa. Os meus filhos presenciaram muita coisa ruim, muita dor. Mas um é meu co-pastor e o outro é o pastor do louvor. Os dois são meus ajudadores na obra, né? E eu sinto que eles estão felizes ali. E tem um que fugiu para os Estados Unidos para não ser pastor também. É brincadeira. Tomara que ele não escute. Por favor, ninguém diga ele. Mas assim, eu digo sempre para ele e para a esposa, vocês são pastores. Mas eles estão servindo a Jesus. E eu acredito que a única razão mesmo é a graça de Deus. Isso. Que veio sobre nós. E a graça fluiu em um território chamado credibilidade, verdade, onde não há hipocrisia. O pai deles era o mesmo cara dentro de casa e o mesmo cara fora. E o que a gente vê hoje, infelizmente, para manter uma postura religiosa, gente, eu tenho ódio. Pastor, pode ter ódio, Débora? Das coisas erradas, eu creio que então sim. Então posso, né? Então vou dizer. Eu creio que sim. Débora, eu tenho ódio de uma família que tá vivendo uma bagunça e a turma vai pro Instagram e faz aquela foto. Gente, eu peguei uma família, mas eu descasquei. Eu disse, vocês estão fazendo tudo. Os seus filhos estão vendo a hipocrisia. Vivendo de aparência. Vivendo de aparência. Então o filho vê a hipocrisia. O que mais destrói filho de crente, filho de pastor, é a hipocrisia de pai e de mãe. Eu acredito. E nessa era de rede social, que o que vale é estar bem na foto. O que vale é estar bem, né? Então, realmente as pessoas têm adoecido. É algo que eu reflito muito, porque as pessoas estão vivendo para postar uma vida perfeita, uma vida, algo que não é algo. E Deus está vendo, né? Uhum. Eu vou te contar uma história. Eu fui convidado, não vou dizer o ano para ninguém adivinhar quem era a pessoa, tá? Eu fui convidado para. Eu, durante muito tempo, por isso que eu sou apóstolo, porque eu tenho um trabalho que ele tá em stand-by, né? Eu tenho puxado muito esse trabalho porque eu tenho deixado ele um pouquinho parado, porque eu quero me dedicar ao Ministério Internacional Belém, que é a nossa igreja. Sim. Mas eu tenho trabalho no Brasil, em muitos lugares do Brasil, e no mundo também, em países do mundo, né? E eu fui convidado para uma grande conferência. E tava um bambamã do Brasil. Lá na conferência. Eu disse, opa, vou ministrar com esse cara, vou conhecer ele, vou conversar com ele e tal. Cheguei na conferência,
cara não foi. Estava em depressão. Meu Deus. O pastor, o famoso, Sim, o famoso. estava em depressão. Só que na semana seguinte, o cara tava lá na mídia, meu irmão. Não tava acontecendo nada com ele. Uhum. No Instagram tava tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Só que eu tava sabendo Uhum. da real situação do cara. Então você vai ver um filho ver isso. Uma esposa ver isso. Aí faz esse evangelho? É esse evangelho que eu vou querer pra mim? Exato, Não quero. exato. E a gente tem visto tanto isso. Eu tava vindo pra cá e eu tava falando com um líder. Por quê? Porque é um monte de pastor. Tudo cheio de problema. Tudo cheio de dificuldade. Às vezes dentro de casa. Às vezes com os filhos. Mas quando eles aparecem na foto, não tem problema nenhum. A gente precisa resolver primeiro a questão de casa, né, pastor? Seja humilde, se resolva. Agora sabe o que é isso? É aquele mesmo espírito que esteve junto lá, perturbando a vida de Jesus quando Jesus pregava. É o espírito da religiosidade. Uhum. Que a gente poderia até chamar de farisaísmo. Os sepulcros caiados, bonitinho por fora e podre por dentro. Uhum. Porque a casca daqui, a aparência tá aqui, tá tudo bonito, mas dentro tá uma desgraça. Dentro da casa, às vezes dentro da igreja. Abre o coração, rapaz. Procura uma terapia, procura alguém para te ajudar, procura um pastor mais velho. Isso. Amadurece, seja curado primeiro para curar. Seja humilde, reconheça os seus erros. Isso. Isso ganha o coração do filho. Isso. Isso ganha o coração do filho. Eu acho uma coisa triste o cara passar a vida pregando o evangelho e os filhos seguirem para um caminho de destruição. Tem algo que não está coerente, né? Não está ensinando o filho no caminho. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. E aqui, irmãos, olha, eu quero falar uma coisa. Eu não quero julgar ninguém. E peço a vocês que não julguem ninguém. Eu estou dizendo aqui só uma coisa, que a hipocrisia e o espírito de religiosidade tem destruído a vida de muitos pastores. Se você tem visto isso na sua vida, então, por favor, reconsidere, procure ajuda para que você possa não perder a sua família. Amém. E nem o seu ministério. Amém. Pastor, Paulo vai falar, não sei exatamente a passagem, que aqueles que não cuidam da sua família negaram a fé. Timóteo. É pior que um descrente, não é? É pior do que o descrente. E não cuida da sua família, nega a fé e é pior do que o descrente. Entra nesse contexto aí, não entra que você está falando? Entra nesse contexto. Porque o primeiro ministério tem que ser sua casa. O primeiro ministério tem que ser sua família. Não foi fácil passar com meus filhos por aquela fase da adolescência. O mais velho que sofreu mais assim os impactos dos problemas da vida da gente. Depois o segundo, depois o terceiro. Não foi fácil. Mas para cada um, Deus me dava uma saída. Amém. Muitas vezes eu larguei tudo que eu estava fazendo. E aqui eu não quero ser herói. Eu estou dando um testemunho meu. Porque eu orei e Deus disse que era assim. Muitas vezes eu larguei tudo que estava fazendo para socorrer um filho. Eu não suporto a ideia de um pai dizer assim, eu tenho que ir para a igreja e o seu filho está lá sem suporte. Bota alguém lá na igreja, vai resolver o primeiro problema do teu filho. Prioriza aquele que Deus confiou, né? Um dos meus filhos passou por um problema, uma decepção amorosa. E ficou ruim o menino. Meu filho, eu larguei tudo, peguei o carro. Rodei 5.000 quilômetros com esse menino dentro do Brasil. 5.000 quilômetros. A gente rodou. Eu botei o bico do carro na estrada 101, fomos bater em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e a gente foi subindo e foi descendo e veio. Em uma semana rodamos 5.000 quilômetros para consolidar o coração do meu filho. Uau. E isso é vida de Deus. Isso, porque isso é ser cristão. Isso é ser cristão, é o amor de Deus. Exatamente. Se você não ama nem o seu filho, se você não ama nem aquele que está com você, como você vai cuidar dos outros? E aí aquele que realmente quer cuidar dos de fora e não dos de dentro, tá vivendo de aparência. E aí, olha, aí o que é que acontece? O pessoal confunde reino de Deus com igreja. E são duas coisas diferentes. Igreja é linda, é a família de Deus. Mas no que diz respeito a reino de Deus, ele é mais amplo, a sua dimensão é mais ampla, porque ele não inclui só a igreja. Como eu digo igreja,
me perdoe. Quando eu digo igreja, eu não estou falando assim do corpo redentivo de Cristo no mundo, não. Eu estou falando daquela igreja local que você é pastor. Sim. Eu vou corrigir isso. Então, o reino de Deus, primeiro, ele é alcançado na família, depois na igreja. Sempre tem que ser assim. Primeiro, você consolida sua esposa e seus filhos. E depois você vai consolidar a igreja. Tudo é reino de Deus. Uhum. Mas primeiro, sua esposa e seus filhos. A ordem é essa. Sua família e depois a igreja. Eu sei que existem muitas irmãs que lutam porque os maridos não são crentes. E elas lutam heroicamente para levar os filhos para o Senhor. Santificar. Maridos, a mesma coisa, né? Um casamento em julgo desigual. E eu sei que às vezes ela tem que deixar tudo mesmo para poder servir ao Senhor na igreja. Eu não estou condenando isso. O que eu quero dizer é, tem que ter uma ordem de prioridade. Eu vou fazer tudo que eu puder pela minha família. E eu sirvo na igreja também, mas eu tenho que servir a minha família. Porque é a sua base. Minha base. É tanto que, por exemplo, casamos Estevão, casamos Lucas, casamos Daniel. Ficamos eu e Ana em casa. E não existia esse negócio de ninho vazio. Porque a gente se cuida muito, eu cuido muito dela. Cuido mesmo, entendeu? Eu gosto de cuidar da minha esposa. E ela gosta de cuidar de mim. Então, não existiu crise de ninho vazio. Porque sempre houve essa prioridade. A nossa casa sempre foi um lugar de investimento. A gente quebrava pau, a gente discutia. Teve coisa assim que era muito chata, que acontecia com os meninos e tudo. É família normal gente normal, de carne e osso. Ser humano, né? Tem gente que pensa que pastor coloca uma auréolazinha na cabeça, liga as asas e vai pro céu depois do culto. E que já tá com o corpo glorificado. Não tá. Mas voltando aqui então, tem que ter essa honestidade na vida, colocar Deus em primeiro lugar dentro da família, família estruturada, vai cuidando da igreja e vai levando assim. Isso para pastor é muito importante. Isso. Amém, perfeito, porque quando a gente resolve a base, a gente tem força para decolar, para abraçar mais, né? Como você vai abraçar sozinho? Não tem como. Olha, existem pastores que estão sofrendo muito com situações dos seus filhos. Eu não tenho a Bíblia não apresenta uma chave mágica para isso. Não, a Bíblia apresenta o quê? Oração, jejum e honestidade. Você tem um filho que está fora, que está apartado, que está vivendo longe, faça uma coisa, ore, jejum e seja honesto. Ame e seja honesto, porque aí quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Amém. De fato, essa questão dos fariseus, né, da religiosidade, o inimigo de nossas almas, ele tem vendido, ele tem implantado essa ideia, que se você tá bem na fita, tá ótimo. Imagina, eu tô aqui, faço um podcast, até eu falei uma vez aqui, eu tava ministrando, eu falei, tá tudo bonitinho aqui, minha roupa tá bonita, a luz tá ótima, tá tudo maravilhoso. Aí lá dentro de casa tá como? Porque é lá que Deus tá vendo. Eu tava até meditando essa semana com o Senhor, que lá nas redes sociais a gente publica uma parte da nossa vida. E aquela pessoa, ela vê uma porcentagem da nossa vida. Mas Deus, ele está vendo 24 horas, como nós estamos vivendo. Ele está online, vendo tudo que nós estamos fazendo. Então, nós precisamos avaliar o nosso coração. Débora, eu tenho um problema tão grande com rede social. Porque de um tempo para cá... De não conseguir publicar, de não estar ali ativamente, porque, né? O que é que aconteceu? Eu tenho uma família muito abençoada. A coisa é muito bonitinha. E é de verdade mesmo. Mas uma irmã chegou para mim, eu estava viajando, estava uma dessas viagens aí com a minha esposa, e a gente tirando umas fotos bonitas e tudo, e uma pessoa chegou para mim e disse assim, uma irmã, pessoa muito sincera, muito honesta, gente boa, disse, pastor, me perdoe, mas às vezes dá até inveja da sua vida. Ela foi honesta. E eu fiquei ouvindo, mas aí depois eu fiquei pensando, meu Deus. Às vezes, nas redes sociais, a gente provoca nas pessoas um sentimento ruim. Então hoje eu tenho muito cuidado. Você vai se privar por causa dos outros? Não. Eu não preciso estar mostrando para todo mundo o que eu estou fazendo. E aquilo tem que edificar o próximo. Né? E aquilo, se eu vou fazer uma foto, aquilo dali tem que fazer um sentido. Isso, tem que estar aprovado pelo Espírito Santo. Tem que ter um sentido daquilo dali. Porque eu realmente fiquei pensando nessas emulações, sabe? E isso me deixa preocupado.
Porque a Bíblia diz o quê? Se o que você come está escandalizando o seu irmão, Não coma. faça. Se você é forte, pela tua força o teu irmão fica entristecido, desviado, então não faça isso. Isso. E a nossa humildade, né? Porque eu sei mais, eu não posso me gabar, porque eu sei mais, eu sou mais sábia, então eu sou a melhor. Isso não existe, né? Nós que sabemos mais, que somos mais maduros, precisamos ter consciência para sempre edificar o irmão, sempre trazer ele para mais perto de Cristo, trazer ele para o caminho certo. Hoje, então assim, hoje se eu posso dizer algo que realmente queria fazer mesmo, assim, pastor, qual o seu sonho? Eu queria que as pessoas fossem mais honestas na sua experiência com Deus. Amém. Menos vaidade. Sabe? A coisa ficou tão vaidosa, chega a dar nojo. Eu concordo. Porque na igreja, porque minha igreja, porque isso, Porque não sei homens o quê. amantes de si mesmos. Caramba, pelo amor de Deus. No fim das contas, isso não funciona. Isso não é evangelho. Aí gera um ambiente onde ninguém pode dizer que errou, porque se disser que errou, tá lascado. É. E assim está os ambientes denominacionais. O Espírito Santo me pegou o ano passado numa experiência dessa, porque eu tenho vivido muito isso aí. Eu peguei uma briga com a minha mulher no carro. Olha, se tem uma hora que Satanás atenta pastor, é quando se arruma para ir para a igreja antes do culto. Sim. Que entra no carro. Esse é o momento. Aí aparece uma faísca. E se você não tiver, você tá tenso para chegar, querendo, tá, o foco tá lá, a responsabilidade. E eu peguei uma briga com Ana no carro. Cheguei na igreja, o Espírito Santo, diga a igreja. Eu disse, Senhor, diga a igreja. Eu disse, irmão, eu quero orar, porque eu peguei uma briga com a minha mulher no carro tão grande agora que eu não sei como é que eu vou dirigir esse culto. E orei, e eu fui muito honesto mesmo, assim, sabe? Amém. Pra mim é mais fácil porque eu tenho um rebanho que me conhece há tanto tempo, que me ama, tudo. Eu sei que às vezes é difícil dizer isso. Mas sabe que depois um irmão me procurou e disse, você ensinou. Apóstolo, eu fiquei pensando depois. Se o senhor brigou e se perdoou e se resolveu, eu também posso brigar, me perdoar e me resolver. Glória a Deus. Porque a gente cria um ambiente diferente, um ambiente de verdade, de carne e osso. E aquilo ali é verdadeiro, aquilo ali vai ensinar. A Déborazinha, que é tão assim. Palavra assim. Tá gestante de quantos meses? 2. Déborazinha, que tá gestante 2 meses, tão fofinha, toda arrumadinha, fica brava. Eu fico, com certeza. O pessoal aí acha que você não fica brava. Às vezes, né, quando a gente é de carne e osso. Claro, eu falo isso para as pessoas. O próprio Paulo vai dizer das dificuldades que passava. E quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo o que os discípulos viveram, o que aquelas pessoas viveram em nome de Jesus. Pega a lista aí do que Paulo passou. Pega a lista do que Jesus passou. Sim, muito maior. Não, você já parou para ver? Eu tenho um livro onde eu falo sobre a familiaridade. Eu tenho alguns livros escritos. Eu tenho um livro que fala sobre familiaridade. No meio do ministério pro fim de Jesus, os caras não respeitavam mais ele, não. Virou amigão. Jesus não abriu mão de ser ele, e ele foi tanto ele, que a turma já não respeitava mais ele. Já era amigão. Jesus disse, eu vou para a cruz. Pedro disse, Senhor, não faça isso não. Aí Pedro começou a mandar em Jesus. Jesus olhou para ele e sai para lá, Satanás. Isso. Quando Lázaro morreu, chegou a notícia, Jesus esperou e disse, vamos lá ver Lázaro. Aí Tomé disse, vamos para morrer com ele também. Tá vendo como é que são as coisas? Uhum. Então, era uma turma que já estava assim, dizendo assim, não, a gente já sabe igual a ele, que é uma tendência do ser humano. Não, a tendência. Agora, o que me chama a atenção, Jesus continuou sendo Jesus. Isso. Ele não desceu, ele não subiu num pedestal para ser melhor do que os caras. Ele continuou sendo Jesus. Judas se achou no direito de alguns estudiosos dizem que Judas queria que Jesus começasse a revolução, por isso que ele provocou a situação, né? E Jesus então disse para ele, o que você tem que fazer, faça logo. Aí 2 irmãos
Tiago e João brigando para ver quem ficar de um lado do outro. É. Então Jesus, ele era tão gente que o pessoal achou que ele era gente mesmo. E às vezes falta pro pastor essa coisa de ser gente. E é ruim, porque o pessoal vai querer mesmo desrespeitar e tudo, mas a autoridade que Cristo nos deu é uma autoridade que vai além da posição do título. Você perguntou, você quer que eu chame o quê? Eu disse, pastor. Foi. Você fez o quê? Ah, pastor, eu sou pastor. Filho de Deus. Eu Acho quero que é o viver melhor isso. título que tem. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu quero que as pessoas me vejam como pastor. Meus filhos me viram como pai e pastor deles. Olha que riqueza. Meus filhos se acham minhas ovelhas. Eu fico pensando, meu Deus, alguma coisa boa aconteceu. Então, mas eu acho que é isso, essa coisa de ser verdadeiro. Exato. Débora, não é porque eu sou bom, porque foi graça de Deus na minha vida. É que você querer conhecer alguém, você senta na mesa com os familiares e os próprios familiares vão dizer, não, essa pessoa aqui, Jonas, porque convive, quem convive é quem conhece. Se a gente pudesse dar um tema para esse podcast aqui, outro, né? Ministério e Família, seja verdadeiro em casa, acabe com a hipocrisia. Amém. Seja você, busque ser homem de Deus, busque ser mulher de Deus. E as coisas vão ficar diferentes. Amém. Pastor, você falando aí de Jesus, e eu amo muito aquele último capítulo de João, que fala ali do encontro de Jesus já ressurreto com os discípulos. E ali Jesus, ele fritava o peixe e fazia o pão. A conexão com aqueles que estão perto da gente. Porque Jesus se conectou com quantos ali, de verdade, assim, próximo dele. Então essa conexão a gente precisa valorizar mais. E essa conexão, como o senhor fala, precisa ser honesta. Porque se não for, a gente vai decepcionar esses que estão com a gente. Jesus pegou a toalha, foi lavar os pés, e Pedro disse, você não vai me lavar. É porque, eu tô falando pra você, no final eles achavam que mandavam em Jesus. Uhum. E a mente deles também, né, naquela época, que tinha muita... A mentalidade deles, assim, Jesus teve muita paciência pra ir explicando. Pra dizer assim, eu sou homem, eu quero que vocês sejam verdadeiros. Aí Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fez todas as lambanças que fez, né? Mentiu, renegou, disse, eu nunca vi esse cara, sei quem é. Aí quando Pedro desce do barco, Jesus já tá com um peixinho frito para ele lá. E aí fica aquela conversa assim desconfiada, né? Ele dá comida para Pedro, aí Pedro olha para ele assim, ele quer perguntar um negócio. Aí eu acho que a cabeça de Pedro ficou rodando assim, e agora? O cara ressuscitou, era Deus mesmo. E aí eles reconhecem a unção de Jesus. Parece que agora, depois da ressurreição, é que eles reconhecem que aquele homem que teve de igual a igual com eles, tinha uma unção, tinha uma graça, era o próprio Deus. E aí ele diz, Senhor, tu sabes, depois de chorar, né, que eu te amo, né? Jesus pergunta 3 vezes, né? Eu acredito então, nesse ministério, Débora. Cuida das minhas ovelhas, né? Jesus Débora, fala. eu acredito nesse ministério. Esse é um ministério da verdade. Esse é um ministério que pode transferir para a próxima geração algo. Amém. Se não é só religião, briga política, briga por poder, briga por dinheiro. É o inferno dentro da igreja. É competição, que o reino de Deus não tem isso, né? E, irmãos, eu não estou aqui falando mal da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo que esse não é o caminho. Estou dizendo que existe um caminho de verdade, de honestidade, de sinceridade. E foi onde mais Jesus rebateu, né? Sim. A hipocrisia. Mateus 23 é só Jesus falando. Raça de víboras, hipócritas. Né? Lava o prato por fora, mas o coração não tá limpo. Então, eu acredito muito nisso. É algo que eu falo, olha, precisa ser de verdade. Precisa ter o desejo do seu coração. Você, até mesmo quando a gente vai receber Jesus na nossa vida, você precisa desejar. Como vai acontecer? Precisa ter a nossa verdade, a oração sincera. Jesus faz uma comparação também, né, pastor? De 2 tipos de orações, é porque eu não tô lembrando. Sim. O publicano... Isso. Primeiro o fariseu, né? Chega na praça. Jesus usa muito os fariseus porque eles eram pessoas que realmente zelavam por cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento. Eles eram muito zelosos. Mas junto com o zelo vinha a hipocrisia. E o fariseu levantava a mão no céu e dizia, graças a Deus que eu não sou igual aquele publicano. Meu Deus. E o publicano dava soco no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus disse, o publicano
voltou para casa perdoado. O fariseu não. É exatamente isso. Então, Exatamente isso. Débora, É. você tem uma bebezinha de 2 anos. Isabela tem 3 já. Tem uma bebezinha de 3 anos. Você está esperando mais um bebê. Você tem uma família. O que que vai fazer sua família, o seu ministério? Esse ministério lindo que você tem de podcast. Isso aqui é um tesouro no reino de Deus. O que é que vai fazer esse ministério se manter? O que é que vai fazer esse ministério crescer? O que é que vai fazer esse ministério ir além? Uma vida verdadeira. Amém. Quantas vezes meus filhos acordaram e me viram orando em casa? Muitas vezes. Qual é o filho que encontra o pai orando? Seja ele pastor ou não. Então a gente manda o pessoal orar e a gente não ora em casa? A gente diz para a igreja que a igreja deve contribuir com suas ofertas, seus dízimos, e a gente não oferta, não dizima? A gente diz que tem que amar o próximo, mas fica cozinhando. Tem gente que almoça o irmão, janta os tios, e almoça, toma café da manhã com os irmãos, janta o pastor, e almoço, vamos lá, tomar o café da manhã toma o café da manhã com os parentes, né? Almoça o pastor e janta o diácono. Como é que essa família vai respeitar o outro se dentro de casa tem fofoca? Me disse, assuntos. A radicalidade do evangelho tá nisso. Não tá numa roupa que você veste. Ou em um horário que você chega na igreja. Que eu sou a favor de começar o culto no horário. Você esteve na minha igreja, sabe que a gente começou no horário. A radicalidade do evangelho tá nisso. Em eu ser verdadeiro. Amém. E que Deus tenha misericórdia da gente. Amém. Deus ama um coração sincero. Uhum. Precisa buscar de verdade. Pastor, o senhor falou aí, né, que eu fui lá na sua igreja. Eu não sei onde eu vi, mas eu percebi isso. Eu acho que eu li depois, talvez no perfil lá da igreja, que vocês prezam, é um foco para vocês prezarem esse relacionamento entre os irmãos. Sim. É esse sentimento de família mesmo. Que igreja é família? Para mim, a maior definição de igreja para mim é família. São membros conectados. Se um sofre, todos sofrem. Sempre foi a ideia principal do Ministério Internacional de Belém? Vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu era um jovem muito idealista, debaixo desse peso, desse chamado. Realmente, minha família é uma família de comerciantes. E eu larguei essa possibilidade de ser um comerciante para viver no ministério. Eu realmente fiz uma opção pelo ministério. E por isso eu larguei tudo, fui morar em Recife, vivia uma vida e vivo ainda uma vida muito simples, por causa da questão do ministério. Quando eu cheguei em Recife, eu me deparei com um problema. A instituição de seminário, a instituição teológica que eu estudei, ela estava totalmente dominada por um discurso comunista. Sim. Ali da escola de Frankfurt, Antônio Gramsci, todo aquele processo ali da teologia da libertação. Uhum. Isso me fez muito mal. Eu tive uma boa formação teológica, porém com inserções de alunos, de mestres que vinham da República Tcheca, da Alemanha Oriental, que tinham sido cooptados e tinham feito a cabeça dos caras e eles estavam lá ensinando. Isso sempre lançava um problema assim na doutrina, né? Pendendo para esse lado mais da esquerda. Isso me trouxe muito mal, me fez muito mal, e eu comecei meu ministério com essa dificuldade. Até que eu conheci um pastor chamado Edson Nepomuceno Barbosa, que me semeou no coração essa visão da igreja verdadeira, da igreja sem hipocrisia. E isso fez toda a diferença na minha vida. Isso que você falou é verdade mesmo. Os meus discípulos são meus amigos. Eu tenho um negócio, posso te contar um negócio engraçado aqui? Pode. Vamos lá, vou contar um negócio engraçado. Eu escolhi como hobby a pescaria.
Eu vi você comentando lá no púlpito que você Foi? levou seus netos pra pescar. Sim, foi. É de doido, né? Pegar 4 meninos, o mais velho tem 9 anos, colocar 4 varas de pescar na mão e ficar ali naquela corrida de rato tentando. E o bom foi que eles pegaram peixe, né? Aham. Todo mundo pegou peixe. Mas a coisa funciona assim. Eu estava conversando com um amigo, que é um grande amigo que eu tenho na região do Centro-Oeste. E lá é norte já. É Tocantins, já é norte. E ele dizendo pra mim, rapaz, eu não gosto de fazer inveja por meus amigos, não, mas semana que vem eu vou pescar lá no lago do Tocantins, do Rio Tocantins, né? Aí eu disse, rapaz, se você me chamar, eu vou. Ele disse, então venha. Tá bom, então eu vou. Aí liguei pros meninos, né? Eu disse, olha, a gente vai pra Araguaína pescar no Tocantins. Quando? Eu disse, semana que vem. A gente pega o carro e vai. Desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, na emoção, né? Aí peguei o celular e fui ver a distância. 2.000 quilômetros. Eu disse, Jesus amado. Eu liguei de volta pra desmarcar. Uhum. Aí ele disse, não, pastor, já tá pronto, já a viagem. Já tá todo mundo pronto. E como é que a gente faz? Alugou o carro, dirigiu 20 e poucas horas, pescou 2 dias, dirigiu 20 e poucas horas. E tamo junto. Então, eu acredito nesse evangelho. Porque Jesus viveu, no final, a turma era tão amiga de Jesus que não sabia diferenciar, né? Os meus discípulos hoje, eles já diferenciam. Eles têm esse respeito pela autoridade pastoral que está sobre eles. Mas um dia olha que coisa linda, eu estava com o meu filho mais velho. E eu olhei para vários deles assim, eu disse, meus filhos, meu filho, esses caras aí são meus amigos. E são. Isso é evangelho. Isso é reino de Deus. Eles sabem que eu sou capaz de fazer tudo por eles. E eu sei que eles são capazes de fazer tudo por mim. Isso é discipulado. Isso é dar a vida, né? E isso é discipulado. Isso é discipulado. Hoje, pela manhã cedo, eu estava orando com uma mãe que está passando por uma situação difícil de saúde com os filhos. A gente vive isso intensamente na nossa igreja. Se você chegar lá, não é um shopping center que está tudo bem. Não, a gente tem um monte de problema lá. Mas essa é a verdade. Eu conheço pessoas que estão com 70, 80, 90 anos, não tem um amigo. Na minha igreja, as pessoas são amigas. Amém. E não é quem não quer, mas está sendo convidado a ser. Foi isso que eu senti quando eu cheguei lá. Porque quando eu cheguei lá e todo mundo foi me abraçando, oi, tudo bom, apresentando, eu me senti super bem. Porque existiu esse amor, esse acolhimento, né? Esse sentimento de família mesmo. Deixa eu te falar da nossa missão como igreja. Sim. Nossa missão é amar, a gente ama, acolher, a gente acolhe, e a gente ensina a palavra de Deus. Então a missão é amar, acolher e ensinar a palavra de Deus. Esse é o nosso DNA. Pensa numa igreja que ama. Pensa numa igreja que acolhe, mas também é uma igreja muito séria em viver uma doutrina. Nós somos fundamentalistas na doutrina. Sim. Nós somos fundamentalistas. Então, mas a gente está sempre lá ensinando. A gente ama todo mundo, acolhe todo mundo e ensina a Bíblia. Isso, não negocia, né? Não, a gente não negocia, não. Então pode ser que alguém não queira ficar conosco, mas não é porque não foi amado. Entendo. É porque ele decidiu que não quer andar conforme a doutrina da palavra de Deus. Tem pessoas que não querem receber Cristo. Sim. E é uma escolha. Exatamente. Cada um tem a sua escolha. Mas eu fico torcendo que ela se receba. Com certeza, orando e intercedendo. Orando, jejuando, intercedendo, para que as pessoas sejam salvas. Amém. A gente ainda tem alguns minutinhos, pastor. Passou quanto tempo já? Já passou, a gente tem 10 minutos. Temos 10 minutos. Uma eternidade. Mas é muito bom meditar nessas coisas. Sobre a gente ter um coração verdadeiro. Primeiramente para com Deus e, claro, consequentemente para quem está ao nosso lado. Porque não tem como construir nada com mentira. Satanás é o pai da mentira, o diabo. Então, Cristo é a verdade. E se ele está em nós, nós precisamos. Você quer saber de uma coisa linda que aconteceu em Parnamirim nos últimos 30 anos? Sim. É o nosso ministério. Você vai ver que muita coisa nas igrejas de Parnamirim tem a ver com o nosso ministério.
Muita coisa. Muita gente que já passou pela nossa igreja, pessoas hoje que estão liderando igreja, que passaram, e de alguma forma eles vão levando esse perfume, sabe? Essa essência do amor, do respeito, da comunhão, do discipulado. Eu não sou responsável por outras igrejas e tudo, mas assim, você nota que há uma atmosfera muito gostosa em Parnamirim. Há uma atmosfera muito gostosa em Parnamirim, no que diz respeito às igrejas. Eu realmente não convivo faz tempo que eu não convivo com o ambiente de Natal. Conheço pastores maravilhosos aqui em Natal, mas em Parnamirim eu vejo muito isso. Glória a Deus, né? Porque Paulo vai falar em 1 Coríntios 13 e é maravilhoso a gente saber sobre o amor. Para mim, quem me conhece já sabe, eu falo muito do amor, porque inclusive a cor do podcast é vermelho, porque é o sangue de Cristo, que é a prova do amor de Deus para conosco. Então, sem o amor não dá. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu venda tudo que eu tenho, sem o amor não vai. Porque o amor é Deus, e se ele está em mim, eu vou amar. Então, tudo vai passar. Quando a gente vai com Cristo, vai precisar mais de profecia? Vai precisar mais de discernir alguma coisa? Não, mas vai ficar o quê? A fé, a esperança e o amor. E o maior desses três é o amor. Então, é o amor. Não tem como. Eu tava falando esses dias, lá em casa, que o elo perfeito é o amor. Jesus entregou a vida dele pela humanidade. E quando a gente entende esse amor, a gente recebe, a gente quer fazer o quê? Toma minha vida também para tu, Senhor. Aí você entrega também a sua vida para Deus. E aí, nesse elo, quem é que separa? Por isso que Paulo vai dizer que vai nos separar do amor. Porque o elo perfeito, é o elo perfeito. Não tem. Se você e Ana Mara, não é? Ana Fernandes. Ana Fernandes, né? Porque é Mara... Ela é Ana Fernandes. Ana Fernandes. Então, vocês dois se amam. Se existe amor, de fato, quem vai romper esse elo? Quem vai quebrar essa aliança? Que se chama amor. Então, é o amor que vai nos unir a Deus, sabe? Para toda a eternidade. Eu acho que uma coisa importante para dizer... Tem duas coisas. Eu queria depois dar uma palavra para os pais. Sim. Tá? Me ajuda no tempo aí. Tá bom. Temos 7 minutos. Mas uma coisa importante aqui. Eu não consigo entender como uma pessoa verdadeiramente teve um relacionamento com Deus e vira as costas para Deus. Você falou que voltou aos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Mas eu não consigo entender alguém que conheceu o amor pleno, né? Que viveu a intensidade de um relacionamento com Deus e hoje diz assim, eu não consigo, a partir da minha experiência. Apostasia, né? Essa apostasia, ela pode até existir, mas eu não consigo compreender. Eu tô falando de eu não consigo compreender. Eu não consigo me ver longe do Jesus que eu amo e vivo com ele todos os dias e converso com ele todos os dias. Eu não consigo. Só ele tem as palavras de vida eterna. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo entender hoje como algumas pessoas dizem, eu tô aqui, depois tô ali, depois tô ali. Eu não consigo entender. Então eu entendo que essas pessoas nunca realmente tiveram experiência com Cristo. Nunca conheceram a verdade de fato para ser liberta. Nunca conheceram. Nunca conheceram Jesus, nunca conheceram a verdade de Jesus. E isso eu digo porque eu quero mesmo que as pessoas conheçam o amor de Deus. Amém. Eu bati muito aqui nessa questão da experiência religiosa, porque a experiência religiosa em nada é a mesma coisa, ela não serve. No dia que a coisa pega, o que serve é se você tem comunhão com Deus ou não. Isso. Se Jesus te salvou ou não. Se você pode estar no meio daquela situação extremamente difícil, como uma vez eu estava. Eu tive uma situação tão difícil, vou dar uma receita para você. No dia que você tiver uma situação bem difícil, você deite com o rosto para cima, olhando para o teto, abra um braço, abra a perna e fique lá, deitado. E diz assim, Deus, pode pegar minha vida, é tua. Faz o que tem que ser feito, mas faz. Amém. Porque se você tem um relacionamento com Deus, no dia que tudo desaparece, você ainda tem o seu corpo para dizer, Senhor, pode pegar e levar. Você pode achar que isso é simples, você pode achar até que isso é bobeira minha. Mas eu quero dizer, se você não tiver 100% entregue nas mãos de Jesus, rendido, você não vai viver uma vida de paz na sua vida. Não vive. Você está sujeito a circunstâncias e situações. Isso. E o que eu queria dizer para os pais Sim. é o que está escrito aqui no livro do Salmo, 127. Salmo bem conhecido. Eu quero deixar para as famílias que estão nos ouvindo. Aqui diz assim, ó.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amém. Eu amo esse verso. Débora, todos os dias da minha vida, eu orei e oro pelos meus filhos. E hoje, oro pelos meus netos. Eu oro pelo marido das minhas netas, pelos maridos das minhas netas, e oro pela esposa do meu netinho. Quem edifica a casa é Deus. Um dia, quando a minha esposa tinha, talvez a tua idade, e a gente tinha os nossos filhos pequenos, nós estávamos chegando na casa dos seus pais, que você conhece, o pastor Jones e Ana Lúcia. Sim. E eu disse, amor, um dia vão perguntar por que os nossos filhos são a bênção que são. E eles eram pequenos. E eu disse para ela, a gente vai responder o seguinte, foi a graça de Deus. Amém. Então o que a gente fez foi viver uma vida honesta diante de Deus e deles, orar por eles e deixar a graça trabalhar. Amém. Amém. Amém, amém. Muito, muito obrigada. Eu que Cada agradeço. palavra, Bom demais por estar aqui cada com você. ensino. É maravilhoso a gente mergulhar naquilo que Deus quer, porque existe uma semente verdadeira que quando ela é plantada no nosso coração, ela germina e ela traz frutos. E eu acredito que os frutos de Deus são esses. É o amor, né? A paciência, a mansidão. E aí a gente vê numa família, a gente vê no corpo, né? Na união das pessoas, aquilo ali frutificado. Alegria, mansidão, paciência, tamo junto. Eu dou a vida por você, você dá a vida por mim e estamos juntos. Você não é melhor que eu melhor que você. Estamos todos nesse mundo caído e estamos aqui para servir. Até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês estarem aqui conosco nesse tempo maravilhoso. E orem por mim e se precisar, estou aqui também para ajudar. Eu tenho um ministério com a minha esposa de apoio a pastores, e a família de pastores. Ah, legal. A gente já apanhou um bocado por causa disso, mas a gente continua gostando de fazer porque Deus mandou a gente fazer isso. Uhum. E que Deus abençoe a sua família e a sua casa. Amém. Não desista de orar pelos seus filhos. Amém, amém. Bom, gente, ficamos por aqui com mais um episódio. Teve até uma pessoa que comentou, chama o pastor Jonas. Ah, foi? Foi, lá no último episódio agora que eu fiz com o pastor Jonas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal. E até a próxima, em nome de Jesus.